estamos na nossa segunda aula de ciências. Vocês gostaram da primeira aula? Gostaram de aprender sobre as propriedades dos materiais? E como era quando vocês estudavam no CMEI ou estudavam em outra escola, ou mesmo quando vocês ficavam em casa? Vocês já tinham observado as propriedades dos materiais? Que a gente consegue perceber através dos nossos sentidos, as texturas, os cheiros, os odores diferentes. Então, hoje nós vamos continuar com a nossa segunda aula, mas primeiro nós vamos fazer o nosso combinado, que é o de lavar as mãos. Vamos lá? Brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, 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 lava uma mão. A dor vai embora junto com a sujeira, vermes, bactérias, manda embora embaixo da torneira. Água uma mão, água outra, água uma mão, água outra, água uma mão, lava outra, água uma mão, lava outra mão. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma mão, lava outra, 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 lava uma mão. Hoje brincar no chão de areia a tarde inteira, depois de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, lava outra, lava outra mão, lava outra mão, lava outra, lava uma mão. Então agora é aquele momento a gente preparar um lugar especial para a gente estudar. Todo mundo vai pegar, ver se tem uma mesa para a gente ficar, uma cadeira para a gente sentar, senão você vai procurar aquele lugar que você se sente confortável. Pede ajuda de um adulto, pode ser uma caixinha, uma caixa, pode ser uma prancheta, algum lugar que você possa apoiar ou o seu caderno ou a sua folha que você já está usando para registrar todas as suas aulas. Se você não tiver um estojo, pode ser um lápis e uma borracha. E a professora quer lembrar a todos vocês que nós estamos vivendo um momento de isolamento social. O que quer dizer isso? Que não é para a gente ficar aglomerado com um monte de pessoas. Então, às vezes, a gente pega e tem a aula aqui com a professora pela televisão, mas aí eu vou me juntar com todos os meus coleguinhas ou do condomínio ou da rua que eu moro, e para poder brincar depois da aula. Não é o momento disso. Esse momento é muito importante que as pessoas fiquem nas suas casas para o vírus não circular, combinado? Então, vocês devem utilizar aquele caderninho ou aquela folha que vocês já têm utilizado para as outras aulas. E eu estou muito feliz porque eu tenho recebido muitas mensagens das professoras de vocês que elas estão gostando da aula, anotando, e vocês também vão mostrar esse caderninho e essas folhas para as professoras de vocês quando as aulas voltarem. Então é muito importante esse momento, combinado? Então agora nós vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar sobre as propriedades dos materiais, vamos falar um pouquinho sobre o som e sobre sustentabilidade. O que será que significa essa palavra? Então, depois a professora vai explicar para vocês o que será que significa essa palavra, que é tão importante. Mas primeiro nós vamos relembrar o que nós aprendemos na última aula. Eu lembro que eu deixei 2 atividades para vocês e em 2 momentos da aula nós vamos utilizar essas atividades. Então nós aprendemos as propriedades dos materiais, do que ele é feito, lembram disso? Se ele é feito de madeira, a origem, que eu deixei para vocês pesquisarem, a origem do material, de onde vem o lápis. Lembram que a gente falou que ele vem da madeira, e a madeira vem da onde? Da árvore. Daí eu perguntei para vocês de onde vinha o plástico, que é feito a garrafa. De onde será que vem o plástico? Vocês lembram disso, que vem do petróleo? Nós assistimos um vídeo da Kika muito interessante que falava de onde vinha o papel, que o papel vem lá da árvore, que é extraída da matéria-prima que chama celulose, que é aquela massinha branca,
que daí se faz os papéis, os vários tipos de papéis, vocês lembram? Aí nós também trabalhamos, lembra? Muito interessante isso, sobre os nossos sentidos, sobre os órgãos do sentido, que sem os nossos órgãos do sentido seria impossível a gente identificar os materiais. Nós fizemos a caixa surpresa, que eu sei que muitas crianças gostaram de fazer a caixa surpresa. Vocês já fizeram em casa com a família de vocês a caixa surpresa? A gente pode fazer com diferentes materiais, né? Lembram disso? Então, nós aprendemos muitas coisas e hoje nós vamos dar continuidade. Recebi fotos de crianças testando os materiais para ver se era translúcido, opaco ou transparente, colocando contra a luz, colocando na janela de casa. Eu fiquei muito feliz porque eu vi que vocês estão testando. Isso é fazer ciência, isso é ciência, quando a gente é curioso, quando a gente tenta descobrir as coisas, isso é ser um cientista, é tentar ser um cientista. Eu fiquei muito feliz. Então hoje nós vamos continuar com essas descobertas, combinado? E continuando aprendendo sobre as propriedades dos materiais, eu tenho um amiguinho muito legal, gente. O nome dele é Gustavo. E ele quer deixar um recadinho para vocês. E depois do recadinho do Gustavo, ele vai contar uma história muito legal mesmo, falando sobre uma bicicleta, só que é uma bicicleta muito diferente. Então agora nós vamos assistir o vídeo do Gustavo falando sobre o que ele está aprendendo, de que forma que ele está aprendendo e sobre a história que ele escutou. Vamos assistir? Oi, meu nome é Gustavo. Assim como vocês, eu estou estudando de uma forma muito diferente por causa da quarentena. Gostaria de contar uma história para vocês que achei muito interessante. A bicicleta de Daniel. Para você que não me conhece, sou o Daniel. Tenho 12 anos e adoro andar de bicicleta. Ganhei uma de presente e ainda não faz muito tempo. Aro 20, guidão de ouro, pneu de madeira, pedal de cimento. Aprendi nas aulas de ciências que para andar de patins, bicicleta ou motocicleta é sempre aconselhável usar capacete, tornozeleira e munhequeira. Garoto esperto. Comprei logo um capacete de vidro. A professora disse que, em caso de impacto, a força se distribui por toda a área do capacete, o que evita traumas maiores. A tornozeleira e a munhequeira são de papel, recheadas com algodão. O assento é revestido de conchinhas do mar. Para pedalar na noite, coloquei uma lanterna revestida extremamente de borracha. Ela tem uma lâmpada de flash fotográfico ligado a uma tomada. O som da buzina é produzido pela compressão de uma bombinha de água. Estou pensando em instalar um som para ouvir uns CDs de porcelana da banda Chicletes. Meus amigos de mountain bike disseram que para maior segurança nas trilhas eu deveria instalar um pisca-alerta a pilha, mas o que eu gosto mesmo é do espelho retrovisor de platina que eu coloquei no guidão, só para ver as gatinhas de jeans com seus tênis de alumínio. Gostaram da história, gente? Mas será que é possível? Existe uma bicicleta igual a bicicleta do Daniel que o Gustavo leu na história? Uma bicicleta que tem o guidão de ouro. A sua bicicleta, alguém tem uma bicicleta? Vocês já viram uma bicicleta? Será que ela pode ter um guidão de ouro? Que ela pode ter um pneu de madeira? E pode ter uma roda de cimento? Olha o que a gente está aprendendo sobre as propriedades dos materiais. Que cada material, cada objeto é feito de um material próprio. Será que essa bicicleta ia andar com uma roda de cimento? E será que ele estava usando os materiais de proteção corretamente? Que ele fala que ele estava usando munhequeira de papel com algodão, revestido com algodão. Será que ele ia proteger? E o mais impressionante que a professora achou, não sei se vocês também acharam, um capacete de vidro. Será que quando ele caísse com o capacete de vidro, ia proteger ele durante a queda? Se você estivesse usando um capacete de vidro e você caísse, o que iria acontecer com esse capacete de vidro? Ia amortecer a queda? Ia proteger? O que ia acontecer? Será que essa história tem muitas coisas que teriam que mudar? E vocês já utilizaram tênis de alumínio? Olha aí para o seu pezinho se você estiver de tênis ou estiver com algum sapato. Alguém já usou um sapato de alumínio?
Como será que é essa história do Daniel? Será que ela é verdadeira? Será que existe esses materiais que o Daniel utilizou nessa bicicleta? E quem já pensou em usar um pisca-alerta, uma bicicleta que você liga na tomada para poder acender a lanterna da bicicleta? Será que dá certo? Eu acho que não, né? Nossa, quantos materiais diferentes que estavam na bicicleta do Daniel, né, gente? Então agora, o que vocês vão fazer? Os alunos do primeiro ano vão fazer, junto com a professora Lígia, desenhar uma bicicleta bem linda com os materiais corretos. Combinado? Quem não tem uma bicicleta em casa ou não viu uma bicicleta, você vai pensar em alguma bicicleta ou algum outro meio de locomoção que se pareça com uma bicicleta. E vai ver, será que você já viu algum meio de locomoção com uma roda de cimento ou de madeira? É bem difícil, né? Será que você já viu alguém andando de bicicleta com tênis de alumínio, por exemplo, se você quiser desenhar uma pessoa nessa bicicleta? A gente também não viu. Então vocês vão desenhar uma bicicleta bem bonita, bem criativa, e se vocês quiserem, vocês podem pintar essa bicicleta, combinado? Então vamos fazer esse desenho? A professora vai dar alguns minutinhos para a gente fazer essa atividade. Gostaram de fazer essa atividade da bicicleta do Daniel? Conseguiram desenhar a bicicleta? Conseguiram fazer bem legal quais os materiais que a gente utiliza numa bicicleta que não é igual a bicicleta da história do Daniel? Agora, a professora quer que vocês lembrem do que eu deixei para vocês pesquisarem. A professora pediu para vocês pesquisarem sons naturais e sons artificiais. Então, assim como a professora pediu para vocês, eu também fiz a minha própria tabela dos sons naturais e dos sons artificiais. Lá na minha casa, choveu essa semana, foi pouquinha chuva, né? Tá precisando chover mais, tem que economizar água. E também ouvi som do vento no dia que choveu, fez um vento bem forte de noite. Vocês também ouviram o barulho da chuva e do vento? A professora ouviu. Pessoas falando dentro da minha casa, às vezes fora de casa. Embora a gente esteja em isolamento social, tem gente que ainda não está respeitando muito bem. E também som de pássaros, porque se vocês observarem agora que a gente está fazendo isolamento social, onde você mora, se as pessoas estiverem respeitando, muitos animais estão voltando a habitar os locais, então a gente consegue escutar às vezes uns barulhos diferentes. E os sons artificiais, escutei bastante carros, furadeira, porque as pessoas estão mais em casa, então meus vizinhos, eu moro num condomínio, estão fazendo mais obras dentro de casa, então eu escutei barulho de furadeira, celular tocando, né? Quem não escuta um celular às vezes tocando quase toda hora? Som da TV, porque tem muita gente em casa, e até trouxe caixinha de som da minha filha escutando música o dia inteiro dentro de casa. E vocês, que sons que vocês ouviram na casa de vocês? E agora a professora queria saber como será que esse som chega até o nosso ouvido. E eu até falei na última aula, mais ou menos. E como que esse som chega até o nosso ouvido e a gente consegue escutar? Universidade das Crianças. Quer participar? Então comece a perguntar. Eu chamo João Marcelo, tenho 10 anos, moro na Serra do Cipó e gostaria de saber como eu escuto. Bom,
Para entender como escutamos, é preciso embarcar em uma longa viagem por dentro do nosso ouvido. E a viagem começa assim. Quando falamos ou tocamos um instrumento, o som provoca ondas, provoca vibrações no ar. E essas vibrações entram na nossa orelha e batem, como um tambor, numa membrana bem fininha chamada de tímpano. As batidas no tímpano movimentam 3 ossinhos muito pequenos que temos no ouvido. Eles são os menores ossinhos de todo o nosso corpo. O movimento desses ossos estimula outras estruturas, como a cóclea, lá dentro do ouvido. O estímulo que começou quando a gente falou ou tocou um instrumento, depois de percorrer todo esse caminho, chega ao nervo auditivo. Os nervos são como se fossem braços de células bem longos. E o nervo auditivo leva a mensagem até a área da audição do nosso cérebro. Então vamos recapitular? Vibrações no ar, tímpano, pequenos ossinhos, cóclea, nervo auditivo e córtex cerebral. O nosso cérebro interpreta o que escutamos. Na verdade, o nosso ouvido capta o som, mas o nosso cérebro é quem escuta. Isso não é super interessante? E eu fico por aqui. Eu sou Débora Dávila e quem me ajudou a responder essa pergunta foi a Fernanda Gregory, aluna de Medicina da UFMG. Se você tiver mais alguma pergunta, escreva para a gente. O nosso endereço é unicriancas@icb.ufmg.br. Então, as ondas sonoras são transmitidas por vibrações. Essas vibrações, elas chegam até o nosso ouvido, batem aqui no nosso tímpano, fazem o tímpano vibrar. Essa vibração do tímpano faz com que esses 3 ossinhos, são os menores ossos do nosso corpo, aqui ó, o martelo, a bigorna e o estribo, com que eles vibrem também. E fazem com que essa vibração chegue até essa parte do nosso ouvido que se chama cóclea. A cóclea vai levar essa vibração até o nervo auditivo. O nervo auditivo, que tem esses bracinhos aqui, ó, ele leva essa vibração até o nosso cérebro. E o cérebro é que vai transformar toda essa vibração em som. Então, na verdade, quem faz o som, quem faz com que a gente escute, é o nosso cérebro. Até chegar lá, ó, faz todo esse movimento aqui. É isso que está explicando naquela história que vocês ouviram antes, lá da pergunta que o João Marcelo fez para a cientista. Então, agora nós vamos fazer um experimento que vai demonstrar como que funciona o tímpano e como funciona o nosso ouvido. Combinado? Então, vamos passar para a nossa próxima parte da aula. Então, agora, aproveitando que nós estamos trabalhando sobre o som, a professora vai ensinar vocês a fazer uma orelha para a gente ver como que o som funciona quando esse som chega até os nossos ouvidos. Para isso, nós vamos precisar de alguns materiais. Vocês não vão fazer isso agora. Nós vamos fazer isso depois que terminar a aula. Porque para fazer isso, vocês vão precisar de ajuda de um adulto. E alguns objetos que a gente vai utilizar, vocês podem se machucar se não tiver uma pessoa para ajudar. Para fazer isso, a gente vai precisar de alguns materiais, que são, ó, um balão de borracha, uma bexiga, uma lata, pode ser qualquer lata de alumínio, ou pode ser, se você não tiver uma lata de alumínio, pode ser um cano de PVC cortado, só que ele tem que estar furado dos 2 lados, ó. Ou pode ser um rolo de papelão, mas tem que ser daquele maior. Se for daqui de papel higiênico, não vai dar muito certo. Uma tesoura e um pouquinho de açúcar ou arroz. E uma caixinha de música. Às vezes com o celular pode dar certo, ou se você não tiver nada disso, se você pegar uma forma e uma colher de pau e bater bem forte do lado, também vai dar certo. Mas a gente vai fazer com a caixinha de som. Então, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, a gente vai pegar a bexiga e a gente vai cortar essa bexiga. Então, eu corto a bexiga para eu poder fazer aqui, ó, já tenho um pronto, fazer esse revestimento aqui, ó. Essa partezinha aqui vai ser o nosso tímpano. Quando a gente colocar a música, vocês vão ver que essa parte aqui vibra. É como se fosse o nosso tímpano. E a lata aqui vai ser por onde vai passar o som para chegar até o tímpano, que vai ser como se fosse o nosso canal auditivo. A lata tem que estar furada dos 2 lados. Para isso, então, a gente vai ter que cortar esse lado com cortador de lata. E isso vocês não podem usar, não podem fazer sozinho, porque fica essas ferpinhas aqui dentro que tem que ser lixada. Se você fizer sozinho, tem um grande risco de se cortar. Então, não façam sozinho, sempre com um adulto. Aí, a gente vai colocar aqui, ó, vai precisar de uma caixa de som.
Vamos precisar de uma bandeja, alguma coisa para pôr embaixo, porque nós vamos colocar esse pouquinho de açúcar aqui em cima. E quando eu colocar a música aqui no rádio, vocês vão ver o que acontece com o açúcar. Combinado? Todo mundo compreendeu? Então a professora vai colocar aqui um pouquinho na imagem para vocês poderem ver bem certinho que materiais que vocês vão precisar. Aqui é o nosso tímpano. Vocês vão ver que quando a gente colocar aqui o rádio embaixo, vocês vão ver o que acontece. E aqui é o nosso canal, como se fosse o nosso canal auditivo. Então a gente coloca o radinho aqui embaixo. É bom ter uma superfície aqui embaixo para segurar, para não sujar a mesa. Então vocês vão colocar a caixinha de som e a gente vai colocar em cima. Combinado? Aqui, como na membrana do tímpano aqui, nós vamos colocar um pouco de açúcar. Quando tudo isso estiver pronto, a gente vai ligar a música para ver o que vai acontecer. O que vocês acham que vai acontecer com esses pouquinho de açúcar que está aqui em cima? Vamos ligar para a gente ver? Então aqui ó, a gente vai observar que acontece o que com o açúcar. Ó. Conforme a música vai tocando, ela vai se mexendo, os grãozinhos de açúcar vão se movendo. Se a professora aumentar, ó, quanto mais alto os grãos de açúcar vão pular, ó. E ó, a membrana do tímpano, ela vai vibrando. Ó, tá saindo toda pra fora o açúcar, ó. Quanto mais alto a gente coloca, mais vai vibrar. Se vocês colocarem a mão aqui, a mãozinha, vão sentir que tá vibrando. Ó, também dá pra fazer com arroz, ó, mais alto. Ó, tá vibrando, bem alto, ó. Quase não sobrou açúcar. Olha que legal agora. Tá pulando, se vocês olharem daqui dá pra ver que tá pulando os grãos de açúcar. Com o passar do tempo, deixa a professora desligar aqui. Com o passar do tempo, o que vai acontecer?
Se vocês fizeram várias vezes essa experiência, vocês vão ver que essa parte aqui de cima, que é o nosso tímpano, vai vibrar tanto que a bexiga vai chegar a rasgar ou vai ficar bem mole. Isso acontece com os nossos ouvidos, com o nosso tímpano também. Quando a gente fica escutando muito som com muito fone de ouvido, chega uma hora que faz assim um barulhinho. É que a gente já está tendo perda auditiva. E essa perda auditiva quer dizer que não volta mais a escutar igual a gente escutava antes. A gente está tendo perda auditiva. E é o tímpano que está sendo prejudicado. Então, se você fizer essa experiência várias e várias vezes, você vai ver que a bexiga começa a ficar bem mole, começa a ficar bem molinha, que é o tímpano que está sendo prejudicado. Entenderam? Então, além de tudo isso, então a gente tem que prestar muita atenção e não usar muito fone de ouvido. Combinado? Gostaram da experiência? Vão fazer em casa? Então, agora nós vamos relembrar do que a gente também falou na outra aula, que era um pouquinho sobre a origem dos materiais. Será que eles sempre foram feitos da mesma forma? Então aqui a professora trouxe o material que a gente usa bastante na cozinha da nossa casa, que é a panela. Será que a panela sempre foi feita desse material, que geralmente é feita de alumínio, com a panela assim, com uma que a professora trouxe aqui com a tampa meio de vidro? Como que é a panela da sua casa? Será que ela sempre foi feita da mesma forma? Não, né? Os materiais, eles foram mudando com o passar do tempo. Conforme a necessidade da humanidade, as coisas foram mudando, foram evoluindo. Já tivemos panela de barro, meio de porcelana, meio de barro. Depois as panelas foram feitas de ferro. Hoje em dia a gente encontra até panelas de vidro. Então, agora a gente vai fazer aqui, ó. Muitos objetos do passado, eles passaram a ser feitos com outros materiais. Não só as panelas. As rodas da carroça, por exemplo, eram de madeira. Hoje a gente tem rodas de borracha. Os talheres, eles eram feitos de madeira. Hoje em dia a gente tem talheres de metais. Então, agora você vai fazer uma pesquisa bem rapidinha. A professora vai dar alguns minutinhos para vocês e vocês vão pesquisar 2 ou 3 objetos que eram feitos de outros materiais que, com o passar do tempo, esses materiais mudaram. Por exemplo, fogão, tem fogão que hoje é o fogão a gás, já foi fogão a lenha. Então, vou dar alguns minutinhos. Quem souber escrever, pode escrever esses materiais. Quem não souber escrever, vai desenhar, combinado? Então, nós vimos que com o passar do tempo,
os materiais começaram a ser feitos com os objetos começaram a ser feitos com outros tipos de materiais. E nem sempre isso é bom, porque tem materiais que é muito difícil o descarte. A professora vai falar para vocês um pouquinho agora sobre a história do plástico. Vocês sabem como que surgiu o plástico pela primeira vez, como que eles começaram a utilizar o plástico? Então, durante muito tempo, para fazer essas bolinhas de bilhar que jogam sinuca, eles utilizavam o marfim dos elefantes. E isso gerou grande mortalidade dos elefantes para tirar o marfim. Não só para usar para fazer a bolinha de sinuca, outras coisas também. Mas a bolinha de sinuca era uma das principais coisas que se faziam com o marfim dos elefantes. Então, para acabar com esse problema da morte dos elefantes, o que eles começaram a utilizar? Começaram a fazer de plástico. Só que hoje em dia o plástico é um problema muito grande ambiental, porque não tem o que se fazer com o plástico. Muitas vezes ele é descartado de forma inadequada. Então, a professora até colocou algumas coisas para a gente pensar aqui, ó. Com qual objetivo foi comercializado o plástico pela primeira vez? Então, ele foi comercializado com uma boa ideia. Foi comercializado para quê? Para evitar a mortalidade dos elefantes. Quais são as consequências do descarte incorreto de resíduos feitos de plástico? Então, quando a gente descarta esse lixo incorretamente, esse resíduo incorretamente, ele acaba parando nos rios, acaba parando nos mares, dentro dos animais, porque o animal ele não sabe o que é plástico, o que é comida, ele acaba se alimentando disso. Então, como a gente pode colaborar? A gente pode colaborar fazendo o quê? Vocês vão me ajudar a pensar. Muitas vezes a gente pode colaborar ou não utilizando, por exemplo, canudinho de plástico, utilizando muito copo plástico na escola. A gente pode fazer o quê? Reutilizar, pode reduzir o consumo e pode reciclar. Só assim que a gente vai colaborar com isso. A professora também vai deixar uma tabelinha aqui para vocês, que é assim, ó, nós vamos fazer um inventário de hoje para a gente discutir na próxima aula. É assim, vocês vão pensar coisas que eu usei e coisas que eu joguei fora. Por exemplo, hoje a professora já usou isso, ó. Um papel eu usei, mas eu não joguei fora, que foi que eu fiz as minhas anotações aqui no meu caderno para dar aula para vocês. Então, o que eu usei? Usei papel. O que eu usei? Eu usei uma roupa. Eu joguei fora já? Não, eu ainda estou usando. E o que eu já joguei fora hoje de manhã? Antes de vir para cá para dar aula, eu joguei fora um pote de margarina e eu joguei fora o resto de comida. Então, durante a semana, vocês vão pensar o que eu usei e coisas que eu joguei fora. Porque na semana que vem nós vamos voltar a discutir sobre isso. E eu quero dar um tchau para vocês e desejar uma ótima semana. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero vocês na próxima quinta-feira animados para a gente aprender um pouco mais de ciências, tá bom?